Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. Neste vídeo nós vamos estar comentando um tema de cunho teológico, filosófico, em complemento a um vídeo anterior que é falando sobre fé e razão, a possível conciliação entre estes campos, né? A fé e a razão, ou essas categorias de fé e de razão. Provavelmente, à medida que a gente for também pensando, discutindo, possivelmente vamos estar tratando em vídeos posteriores temas que estão também correlacionados a essa questão de filosofia, de teologia, ou de fé, de razão, ou temas que estão ligados a essas discussões. Mesmo porque, se nós formos olhar, são temas que dão muito pano para manga. E nesse vídeo nós vamos estar falando de uma questão que certamente poucas pessoas entendem ou associam ou cai a ficha sobre essa apimentada questão que eu vou levantar aqui. E o tema desse vídeo é a filosofia dos teólogos, ou a filosofia da teologia, mais especificamente dos teólogos mesmo. E por que esse tema, a filosofia dos teólogos? É porque, no meu entender, naquilo que eu já estudei, naquilo que eu já li sobre filosofia e sobre teologia e sobre os debates que são levantados sobre essas questões, existe uma coisa que é deixada de lado e talvez obscurecida em meio a discussões sobre essas questões, que é que teólogos, ou a teologia por conseguinte, muitas vezes ela é motivada por convicções filosóficas. Então eu tenho uma convicção filosófica anterior à minha análise da Bíblia e anterior à questão teológica, e eu procuro textos bíblicos ou fazer uma hermenêutica bíblica de maneira a, como é que diz, fundamentar essas convicções filosóficas que eu já tenho. Então, muitas vezes a gente pensa, não, mas a filosofia não tem relação ou não são ligadas, e qual seria a ligação, se é que ela existe? Mas na verdade, às vezes a gente está levantando uma convicção que a gente tem, um questionamento que a gente tem sobre aquilo que possivelmente a Bíblia talvez reafirme, mas a gente levanta questionamentos e argumentos a favor dessa convicção filosófica que a gente tem e a gente procura fundamentar biblicamente. E nesse sentido eu vou levantar pelo menos 4 questões que são muito comuns, que geralmente, pela minha percepção, são convicções filosóficas que as pessoas têm e elas procuram dar um fundamento teológico, um fundamento bíblico. A princípio, antes de falar desses temas e antes de discutir esses temas, eu quero pontuar o seguinte: quando eu falo que as pessoas já têm uma convicção filosófica sobre aquele tema, não significa que a Bíblia não seja a favor dessa convicção que a pessoa tem. Uma coisa é a pessoa ter a convicção filosófica, outra coisa é a Bíblia certamente afirmar essa convicção. Quando eu falo convicção filosófica, eu quero dizer não simplesmente uma ideia, um fundamento racional que a pessoa tem, não somente isso. Mas se isso, de alguma forma, a Bíblia afirmando
não significa necessariamente que haja um conflito por ser uma afirmação filosófica. Porque quando eu falo uma convicção filosófica, eu estou falando no sentido de que a pessoa anteriormente acredita que seja racional aquilo ali e acredita e quer que a Bíblia confirme aquilo que ela já crê anteriormente, certo? Mas, de alguma maneira, quando eu falo convicção filosófica, eu estou falando de que sentido? De que, de alguma forma, a pessoa, por querer que a Bíblia afirme aquilo que ela acredite, já comprova de que é uma convicção dela e não necessariamente da Bíblia. Mesmo que, possivelmente, a Bíblia possa confirmar que aquela convicção que ela tem é coerente, conforme uma fundamentação bíblica. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas vai ficar mais claro quando eu expor os temas, entendeu? O primeiro tema que eu quero levantar aqui, de uma convicção filosófica dos teólogos, é a seguinte. Primeiro, deixa eu encontrar aqui. Pronto. A salvação dos infantes, ou a salvação das crianças. Certa vez uma pessoa próxima a mim chegou para mim e falou bem assim: rapaz, como é que Deus pode permitir que a pessoa, uma criança que não tem um discernimento entre o certo e o errado, ou que não tenha muito entendimento das coisas, vá para o inferno? Então isso é um questionamento do ponto de vista filosófico, no sentido da justiça divina. Então, se a gente pensa que Deus é justo, é Deus todo-poderoso, amoroso, por que Ele não permite que uma criança, ou porque a Bíblia vai dizer que a criança, que é um ser inofensivo, vá para o inferno sem chegar a uma idade madura que possa escolher? Então, isso é um questionamento filosófico. E aí, o que acontece? Reitero, eu não estou entrando no mérito se a Bíblia afirma isso, e aí vai ter toda a discussão, uma divergência entre os teólogos. Se a Bíblia afirma que a criança, porque Davi mesmo vai falar nos seus salmos, em pecado me concebeu a minha mãe e tal, e isso talvez sugira que a pessoa já nasça condenada e que não tem jeito. Então a pessoa levanta esse questionamento: como é que Deus é justo, é todo poderoso e não permite uma oportunidade por uma criança que está numa situação que às vezes um bebê, que até a possibilidade dela escolher se aceita Jesus ou não, vá para o inferno? Então isso é um questionamento filosófico. Aí vamos levantar um mundo possível. Isso aqui eu estou usando uma terminologia metafísica. Um mundo possível onde a Bíblia diga que a criança vai para o inferno. Se a Bíblia dizer que a criança vai para o inferno, você vai aceitar isso ou não? E aí o que acontece? Se a Bíblia afirmar que um bebê, um infante, vai para o inferno, porque ela nasceu em pecado, tal, coisas mais, surge aquele conflito racional, de justiça, de ética, de outras questões, porque aí trata de um conflito, uma questão filosófica. Então, quando eu falo nessa questão de um pressuposto filosófico e uma filosofia dos teólogos, eu estou falando mais ou menos disso. Então, reitero, não estou entrando no mérito da questão, eu só estou necessariamente dizendo que se existe um mundo possível onde a Bíblia diga que a criança, independente de qualquer coisa, ela está condenada se não aceitar Jesus, como é que você lida com essa questão? Então, e aí o que acontece? Sua afirmação vai ser teológica, se a Bíblia estiver afirmando isso, ou você vai se indignar porque a Bíblia afirma isso?
Isso é uma questão. Outra questão que é uma das mais discutidas é a questão da predestinação ou livre-arbítrio. Então, assim, se você for olhar principalmente na história da teologia, das discussões, da história da igreja, você vai ver que o que faz surgir de alguma maneira o debate sobre o questionamento da predestinação é justamente você pensar: por que Deus vai escolher um para os céus e outro para o inferno? Isso aí é uma questão filosófica. Se Deus aí levanta mais uma vez a outra questão, se Deus é todo poderoso, é amoroso, se Jesus veio para salvar o mundo, muito embora isso possa ser discutido no âmbito teológico, isso levanta questionamentos do ponto de vista estritamente lógico, racional, né? Porque inevitavelmente vai haver essa discussão, essa ligação e esse intercâmbio entre filosofia e teologia. Por quê? Porque a própria Bíblia tem uma lógica, tem uma concatenação, e nós também somos racionais e nosso pensamento tem leis. E essas leis vão colocar em questão. Sim, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, mas de que maneira eu vou pensar que Deus amou o mundo? Aí você vai ter os calvinistas falando dos 5 pontos, expiação limitada e toda essa questão. Aí vai ter esse trânsito e inevitavelmente você vai ter esses questionamentos. Então, assim, quando surge o questionamento do tema da predestinação, é justamente também, não só por um ponto de vista teológico, de você tentar fundamentar biblicamente aquela doutrina, mas também você de um questionamento, de uma questão existencial e de uma questão filosófica. Sim, Deus vai escolher, isso é injusto, Deus vai escolher uns para os céus e determinar que outros vão para o inferno. E aí existe esse questionamento. Uma outra questão é o sofrimento eterno. Então, assim, é uma questão levantada principalmente pelos adventistas e pelos testemunhos de Jeová, e aí volta a mesma questão. Se Deus é todo poderoso, amoroso, como é que ele vai ver uma criatura que ele criou sofrendo eternamente? Deus tem que aniquilar essa pessoa, porque Deus não vai aceitar essa pessoa sofrendo ali em dor contínua, em solidão contínua. E aí levanta outro questionamento também filosófico, ou pelo menos outro argumento filosófico para tentar fundamentar essa ideia de que, sim, a pessoa vive no máximo em 70, 80, 100, 120 anos. Como é que ela vai ser condenada pela eternidade? O sofrimento eterno, sofrer eternamente por causa de uma vida que possivelmente de pecado ela viveu no máximo esses 120, 130 anos, sei lá. Então, o sofrimento eterno também surge. Se você for olhar, por exemplo, o fundador, um dos fundadores, não me lembro qual, dos Testemunhos de Jeová, ele se indigna a partir de uma pregação da ideia de sofrimento eterno. Ou seja, de um questionamento filosófico. Poxa, como é que Deus vai determinar que a pessoa sofra eternamente? Então, a grande questão relacionada ao sofrimento eterno, muitas vezes é levantada por um questionamento filosófico. E aí, como eu já disse, vai buscar-se fundamentos teológicos, hermenêuticos, para entender, pegar, enviesar um texto ou outro, para tentar fundamentar aquilo que a pessoa acredita. E um outro quarto ponto seria a política e economia. Nunca se falou tanto de política e economia como nos tempos de hoje. E aí nós temos aqui os pensamentos de esquerda, de direita. Você tem na própria teologia católica uma teologia mais social, que pega certos textos que falam da pobreza, fala da opressão do pobre, e vai ter, se é que a gente pode dizer, uma leitura mais de esquerda. E você vai ter também aqui no protestantismo uma leitura mais liberal sobre a economia e sobre a influência política. E aí você vai pegar lá textos do Antigo Testamento, aí as pessoas vão falar, olha, Deus colocou fulano de tal ali, lá no Antigo Testamento, e hoje pode acontecer.
Por outro lado, você vai ter no Novo Testamento a igreja nascente no Império Romano, onde não tinha representatividade. E aí, quais seriam os limites da ocupação política? Se é que pode existir limites da ocupação política dos cristãos ou do meio evangélico? Enfim, ou você votar em certo partido se tem pautas que conflituam com a visão bíblica, mas por outro lado, às vezes você também tem políticos ou partidos que em certos pontos também ferem certos fundamentos bíblicos, ou a política como uma questão do poder e do interesse. Será que é simplesmente o interesse de proteger a nossa fé, ou tem alguma coisa relacionada ao interesse pessoal que a pessoa tem e querer tirar vantagem a partir disso e usar a religião como manobra para ter vantagens e grupos políticos tal desse tipo, entendeu? Então você vai ter questões de fundamentação ou de pensamentos, princípios filosóficos do qual a pessoa, ou ideologias que a pessoa vai querer fundamentar biblicamente. Tem aqueles que têm uma visão mais liberal, anti-Estado. Será que a Bíblia é anti-Estado? Ou qual seria o limite do Estado? E já tem aqueles outros que aí você tem a teologia da libertação, que fala que Jesus veio para libertar as pessoas da opressão e tal. Então você tem essas questões filosóficas que as pessoas procuram fundamentar de uma maneira bíblica. Então, quando eu coloquei esses 4 pontos, obviamente deve existir vários outros. Eu não quero entrar, quando eu falo aqui, a salvação dos infantes, a predestinação ao livre-arbítrio, o sofrimento eterno e política e economia, nesse debate, eu não quero entrar na questão de que se a Bíblia diz ou não que as crianças tem a possibilidade de ser salvo. Eu não quero entrar ou não na ideia do livre-arbítrio, da predestinação ou do sofrimento eterno. Eu quero simplesmente levantar as questões que muitas vezes as pessoas dizem, isso aqui é uma questão teológica, mas muitas vezes a gente sabe, vê nos olhos de que, na verdade, é uma convicção que a pessoa tem. Eu tenho uma convicção filosófica, eu não aceito aquilo que seja de outra maneira e eu quero levantar a Bíblia para comprovar naquilo que eu acredito. A gente poderia levantar várias questões. Por isso que na capa vocês vão ver aí Norman Geisler, o Elias Soares, o próprio Rodrigo Silva, que cada um representa de alguma forma pensamentos desses que eu coloquei aqui. Por exemplo, só para exemplificar, um teólogo que deu uma grande contribuição da apologética, que foi Norman Geisler, ele procurou na sua obra tentar conciliar filosofia e teologia. Então, quando ele tinha uma posição arminiana, era também por uma convicção filosófica, e isso está bem explícito nos textos bíblicos. E eu não quero entrar no mérito da questão. Então, quando ele entra em certas coisas, ele chega até a escrever um livro chamado Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Ele chega a dizer que é preciso ter mais fé para ser ateu do que para ser um cristão. Isso é o que diz o texto e a introdução do livro. Entendeu? Por quê? Porque ele procura dar um embasamento filosófico, uma conciliação filosófica entre a filosofia e teologia. Então, como o nosso canal aqui é um canal underground, eu não quero colocar aqui verdades absolutas, mas simplesmente levantar questões para você discutir, fomentar o seu pensamento livre. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Nós temos, como sempre, o nosso Kawaii, nós estamos lá nessa plataforma. Temos ganho vários seguidores, lá tem conteúdos mais curtos. Temos também mensagens devocionais lá também. Conteúdos mais diretos, mais abrangentes. E nós temos o Pix aí também para você fazer qualquer tipo de contribuição para ajudar no crescimento do canal. Obrigados a todos, até a próxima.